Boa noite, queridos. Como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre deficiência e acessibilidade. Algo muito importante, e já que estamos falando e estamos na disciplina de diversidade, a gente vai falar também sobre essa parcela da população que muitas vezes tem os seus direitos violados e, em outros momentos, nem sequer sabem dos direitos que têm. Então, é importante a gente ter uma compreensão acerca do que é, acerca de quais as possibilidades, acerca de quais leis que asseguram, para que assim possamos pautar o nosso fazer enquanto profissional dotado de inclusão e acessibilidade para essa população. Vamos lá? Mas o que é deficiência? A Organização Mundial da Saúde criou em 1980 um sistema de classificação de deficiências de modo a desenvolver uma linguagem comum para a pesquisa e para a prática clínica. Assim, segundo a Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens, o CIDD, deficiência é qualquer perda ou anormalidade relacionada à estrutura ou à função psicológica, fisiológica ou anatômica. Trata-se da exteriorização de um sintoma, certo? Então, a gente parte desse conceito de deficiência adotado pela OMS e que, em grande parte, quando a gente pensa já nesse modelo biomédico de se fazer ciência, de compreender o outro, é quem traz essas definições. Assim como nós temos o CID para os transtornos mentais também, né? Assim, é necessário pontuar que a compreensão sobre o tema vem se atualizando. Existem várias compreensões atuais sobre o real significado da condição de deficiente. Dentre elas, há uma teoria que prega que não se trata de uma doença, mas sim entende-se a deficiência enquanto uma condição na qual há a falta de estrutura, bens ou de serviços capazes de garantir o bem-estar desse indivíduo. Ou seja, uma das suas classificações agora é feita a partir da falta de recursos disponíveis na comunidade em que o indivíduo está inserido e não na sua condição em si. Ou seja, a gente sai de um locus privado de que é algo do sujeito e passa a olhar isso dentro da sociedade, dentro das capacidades e potencialidades que a sociedade coloca à disposição desse ser, ou não coloca. Assim, eu trago para vocês a teoria do modelo social de deficiência, que é uma visão capaz de contribuir para entender a deficiência. Foi elaborada pelo Paul Hunt e tem como premissa a compreensão da deficiência como algo social e não biológico, como muitos propunham. O bacana dessa teoria é justamente que a gente pode dar um outro olhar acerca do lugar do deficiente na sociedade. Esse modelo ele foi capaz de subsidiar a luta da inclusão de pessoas com deficiência para que essas pudessem, de fato, fazer parte da vida social das comunidades. Vez que essas eram muitas vezes oprimidas e rejeitadas por sua condição. Se a gente pensa no lugar do deficiente, muitas vezes a gente vai lembrar de um espaço de exclusão, de um lugar de repressão do seu lugar na sociedade. E isso é algo que, hoje em dia, com todas as potencialidades que a nossa sociedade moderna nos entrega, não é algo assim, vamos dizer assim, mais bem visto ou até mesmo incentivado. Foi compreendido então que o conceito estava intimamente atrelado à construção social e não a uma deficiência biológica, o que revolucionou a visão sobre esse assunto. Então essa teoria é bacana justamente por isso, porque traz um outro olhar para além da questão física, para além da questão biológica do ser. Assim, o modelo social da deficiência sustenta que não há uma relação direta entre causalidade entre a lesão e deficiência, deslocando o debate sobre saúde e direito das pessoas deficientes para o terreno da organização social e política. Então, a grande contribuição dessa teoria
é justamente trazer esse debate e essa discussão para o âmbito social. Para os defensores do modelo social, a lesão seria uma característica corporal, como seria o sexo, a cor da pele, ao passo que a deficiência ela seria resultado da opressão e discriminação sofrida pelas pessoas em função de uma sociedade que se organiza de uma maneira pouco sensível à diversidade. Assim como nós podemos pensar em relação a outras características que o ser tem, que o faz diverso, e por vezes ele é oprimido, ele é excluído dessa sociedade normalizante ao qual estamos inseridos. Foucault, ele é um cara muito bacana porque ele faz um trabalho muito diverso. Então ele caminha por muitas das questões e vez ou outra ele aparece aqui, principalmente quando a gente traz o debate para essas questões. E eu gosto muito desse autor. Ele traz que o corpo diferente aos poucos passou a ser conhecido como um corpo monstruoso. Aquele que constitui em sua existência mesma e em sua forma não apenas uma violação das leis da sociedade, mas também uma violação das leis da natureza. Ou seja, o monstro humano, esse corpo deficiente é como se fosse um monstro humano, porque ele não se padece das leis da sociedade, das leis de normalidade do que seria um corpo. Assim, o monstro humano combina o impossível com o proibido e serviu como um modelo de todas as pequenas discrepâncias. O corpo marcado pelas diferenças, mesmo sendo o princípio de inteligibilidade de todas as formas de anomalia, é ele, monstro, anormal ou deficiente, em si, inteligível ou dotado de uma inteligibilidade tautológica. É nesse contexto que o anormal seria uma espécie de monstro cotidiano, ou um corpo com diferenças banalizado pelo controle que a biomedicina exerce sobre ele. Aqui a gente vê literalmente questões voltadas para as relações de poder, principalmente quando a gente pensa no poder que é exercido sobre o corpo continuamente, sobre o corpo perfeito, sobre adotar medidas ideais. Então, quando a gente se depara com um corpo que não é dotado dessas questões ditas como normalizantes, um corpo deficiente que pode ter faltas estruturais ou outras questões internas, ou das mais internas ou múltiplas, assim, essa biomedicina, essa hegemonia, esse conhecimento hegemônico da sociedade exerce sobre esse corpo deficiente, sobre esse monstro do cotidiano que por vezes o leva aos processos de exclusão. Assim, é importante a gente se voltar um pouco porque as próprias estruturas da nossa sociedade, desde os seus primórdios, sempre inabilitou os portadores de deficiência. E eles estavam sempre marginalizados, privados de liberdade por vezes, inclusive até os dias atuais. Existem portadores com deficiências que estão literalmente em cárceres privados, justamente porque não têm a liberdade para exercer a sua vivência, a sua sexualidade ou apenas o contato com um outro humano que não seja o da sua família ou o que quer que seja que o prenda. Essas pessoas sem respeito, sem atendimento, sem direitos, sempre foram alvo de atitudes preconceituosas e ações impiedosas. Então, a própria história sobre a inclusão, por exemplo, ela já remonta à Idade Média. Então, a inclusão é uma palavra que está muito na moda quando a gente pensa nas escolas, nos trabalhos. Então, mas é importante trazer para vocês que isso não é de agora. Então, desde a Idade Média, época em que ocorriam muitas matanças e perseguições às pessoas que nasciam com alguma deficiência, já tem essa questão da inclusão. No século XV, as pessoas consideradas loucas ou com alguma deficiência mental ou físicas eram mandadas para a fogueira, pois eram vistas como possuídas pelos espíritos malignos. A partir do século XVII, os indivíduos que possuíam alguma deficiência eram retirados do convívio social e fechados em celas, ou calabouços, ou asilos, ou hospitais. Então, falar de inclusão, falar desse lugar, é nos voltar para
todo esse processo histórico de exclusão que os portadores de deficiência sempre enfrentaram em toda a sua existência. A trajetória de pessoas com deficiência é marcada pela exclusão, pois elas não eram consideradas pertencentes à maioria da sociedade. Eram abandonadas, escondidas ou mortas. E a gente não quer ver isso se repetindo, né? Eu acredito que estamos num ponto da sociedade em que a gente pode mais. Nós temos informação para não repetir essa história trágica. Hoje no Brasil, milhares de pessoas com algum tipo de deficiência estão sendo discriminadas nas comunidades que vivem ou sendo excluídas no mercado de trabalho. A questão da inclusão em todos os recursos da sociedade ainda é muito incipiente no nosso país. Movimentos nacionais ou internacionais têm buscado um consenso para ampliar essa política de integração. No entanto, é importante a gente falar que o nosso país deu um salto enorme em 2016, ano em que entrou em vigor a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, reconhecendo a persistência do problema e o desenvolvimento de ações afirmativas positivas para essa população. Isso são passos fundamentais que estão sendo dados para mudar o quadro de marginalização dessas pessoas, cabendo a todos os integrantes da sociedade lutar para que a inclusão social dessas pessoas se torne algo mais abrangente. Mas, se vocês me perguntassem quantas pessoas com deficiência existem, segundo a OMS, cerca de 10% da população mundial possui algum tipo de deficiência. Não é pouco, gente. A gente está se aproximando a quase 8 bilhões de pessoas no nosso mundo. No Brasil, cerca de 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência, equivalente a 23,9% da população geral do Brasil. Então, esses são dados do IBGE, são dados do censo de 2010. No entanto, se não fosse o advento do Covid, provavelmente nós teríamos um novo censo agora em 2020, mas vamos aguardar para ver, porque provavelmente o número dessa população aumentou muito mais. Tais deficiências elas podem ser visuais, auditivas, motoras, mental ou intelectual. Segundo esse censo, a deficiência mais recorrente no Brasil é a visual, com 18,6%, seguida da motora com 7%, auditiva com 5,10% e, por fim, deficiência mental ou intelectual, 1,40% da população. Se eu quero que vocês olhem para esse quadro aí agora. Se o Brasil tivesse 100 pessoas, nós seríamos 19 com dificuldade para enxergar, 7 com dificuldade para caminhar ou subir degraus, 5 com dificuldade para ouvir, 1 com deficiência mental e intelectual. Então, a gente vê aqui nessa ilustração simples a quantidade de deficientes que temos no nosso país. E onde é que eles estão? Nesse sentido, é importante a gente pensar nos aspectos legais e as definições sobre deficiência que podem nos ajudar, principalmente no combate e no nosso discurso diariamente. O Decreto 3.298 de 99, com as alterações dos decretos 5.296 de 2004, traz em seu artigo 1º que a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência compreende o conjunto de orientações normativas que objetivam assegurar em pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras com deficiência. É importante a gente pensar nisso, e nisso eu trago até mesmo a própria visão da Constituição, que nos garante a todos nós, independentemente de que seja, de que deficiência porte, de que sexo, de que gênero, não importa qual a sua característica. Nós temos direitos assegurados pela nossa Constituição. No artigo 3º desse decreto, traz que deficiência é toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho da atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Já o artigo 5º, no seu inciso 1º,
Considera-se a pessoa portadora de deficiência, além das previstas na Lei 10.690 de 2003, que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade e se enquadra nas seguintes categorias: físicas, auditiva, visual, mental, intelectual ou múltipla. Mas vamos aprender um pouquinho sobre o que quer dizer cada uma dessas deficiências? A deficiência física é uma alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento de sua função física. Assim, a gente pode pensar na paraplegia, tetraplegia, monoplegia, paralisia cerebral, entre outras inúmeras deformidades estéticas e que não produzam dificuldades para o desempenho de suas funções. Então, as questões físicas, botem na cabeça, acarretam o comprometimento da função física desse sujeito. A deficiência auditiva pode ser a perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais aferidas por um audiograma. Um audiograma é um exame que faz essa aferição a partir de determinadas e variadas frequências. Já a deficiência visual, a gente tem na cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor a 0,05 no melhor olho, ou com isso com correção óptica, viu, gente? E a gente tem também a baixa visão, que significa a acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho. Isso com a correção óptica também. Os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor a 60 graus, né? Ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. Então, para ser deficiente visual, tem que partir de algum desses dados aos quais eu trouxe para vocês. Vocês podem acompanhar melhor aí pelo slide, certo? A deficiência mental ou intelectual é o funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com a manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização de recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer, trabalho. Temos também a deficiência múltipla, que é a associação de duas ou mais deficiências. No artigo 36 desse mesmo decreto, fala que a empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2 a 5% dos seus cargos com beneficiários da Previdência Social, reabilitados ou com pessoa portadora de deficiência habilitada na seguinte proporção: até 200 empregados, 2%. 201 a 500 empregados, 3%. De 501 a 1.000 empregados, 4%. E mais de 1.001, 5%. Por que eu trago essa informação? É importante que a gente saiba, porque vai que algum de vocês entrem em algum RH de alguma empresa ou passem a trabalhar enquanto psicólogo institucional. A gente não sabe, né? Mas nós precisamos saber dessas garantias em leis que em algum momento podemos utilizar e trazer à mão essa questão no intuito de defender ou até mesmo possibilitar o direito de algum portador de deficiência que a gente tiver conhecimento. Mas quais são os principais problemas? Aqui é bacana a gente pensar justamente nas questões de inacessibilidade e desrespeito ao direito de ir e vir das pessoas com deficiência. Se a gente pensa, por exemplo, questões de transporte coletivos, em sua grande maioria não apresentam, por exemplo, aquele elevador para que os cadeirantes possam caminhar. Então, isso é um desrespeito enorme. Ainda que a gente tenha garantido em lei essas questões de acessibilidade, muitas vezes a gente vê prédios, calçadas, sem nenhum tipo de potencialidade desse sujeito ir e vir naquele local. As questões de discriminação e desemprego é outro problema importante que precisa ser combatido continuamente.
a ausência de mecanismo que utilizem de braille e da linguagem de sinais em todas as áreas comunicativas, principalmente na educacional. Isso, esse fator comunicacional, o braille e a Libras, né, que é a nossa linguagem de sinal brasileira, tem sido uma grande barreira para que alguns deficientes não adentrem no ambiente escolar. Mas isso já é garantido por lei, gente. O desconhecimento e o descumprimento da legislação. Muitas vezes, algumas instituições não botam isso em prática por desconhecer. Por isso que é importante nós, enquanto psicólogos, termos sempre na nossa cabeça, na nossa mente, a existência de determinadas legislações que podem servir para a garantia de direitos das populações, certo? A violação da cidadania, onde a grande maioria das pessoas com deficiência não fazem parte do processo político, deixando de votar, seja pela falta de acessibilidade ou por desconhecerem representações políticas que sejam consistentes com as suas reivindicações. A gente vê também a falta de recursos e materiais e atendimento especializado adequado às necessidades particulares nos locais de saúde pública. Existem alguns âmbitos da saúde pública que não tem um mínimo de acessibilidade para que aquela pessoa possa ir até lá. E são coisas que devem ser cobradas. A gente vê também aqui o direito à educação violado. Porque se eu não tenho uma educação inclusiva, se eu acho que inclusão é apenas juntar todo mundo lá e botar numa sala e não fornecer meios para que essa criança, para que esse adolescente, para que esse adulto deficiente possa aprender também, eu não estou tendo um processo inclusivo. Estou apenas amontoando. E por vezes isso pode levar à desistência desse sujeito, desse local, ao qual não está havendo uma inclusão satisfatória e positiva. O direito ao trabalho é desrespeitado, assim como a formação profissional, impossibilitando uma disputa pela competência e, digo mais, uma disputa com a concorrência ao qual essas pessoas vão ter ao adentrar no mercado de trabalho. Mas quais as alternativas para que a gente possa lidar com isso? Vamos lá? Reconhecer a diferença e lutar pela igualdade deve ser um marco de uma democracia onde todos têm os mesmos direitos e são cidadãos da mesma categoria. Mudanças nas práticas educacionais discriminatórias, isso é algo que pode ajudar bastante. A efetivação das legislações vigentes e a divulgação das mesmas. A gente precisa conhecer cada vez mais quais as potencialidades que uma população possa ter. Criação de um projeto nacional de readequação arquitetônica e completa adaptação dos meios de transporte coletivo, visando garantir a acessibilidade concreta necessária em todo o país. Daqui a pouco a gente vai aprender quais as diferenças de acessibilidade, porque é importante quando a gente está falando sobre essas questões. A conscientização social para que haja o respeito às diferenças e o entendimento de que somente uma sociedade inclusiva pode construir uma democracia verdadeira. Isso é bacana, né? A criação de mecanismos que utilizem do braille, como livros, revistas e meios de comunicação, e um ensino acessível, onde a linguagem de sinais se torne uma realidade abrangível. A elaboração de urnas especiais para que estejam em todos os locais acessíveis para todos. O apoio à associação de pais e o reconhecimento da responsabilidade do Estado pela educação desses cidadãos, contribuindo com a criação de novas unidades e triplicando o incentivo a elas. E projetos de formação profissional com a inserção direta no mercado de trabalho dessa população, né? Mas por que a deficiência é uma questão de todos? É simples. A deficiência é um conceito relacionado aos fenômenos sociais que percorreu ao longo de um caminho nas diferentes sociedades e passou por significados diferenciados, começando pelo discurso místico até a compreensão moderna como patologia ou manifestação da diversidade humana. O que você quer dizer com isso, professor? Então, a gente vê enquanto sociedade que o discurso mudou muito. Então, hoje a gente já percebe
um maior apoio, uma maior noção que traga para que essa sociedade seja de fato inclusiva, no sentido de fazer com que essa diversidade humana seja abrangida nas suas mais diferentes características. As diversas expressões da deficiência, tais como as representadas por restrições e habilidades mais leves ou deficiências graves, exigem do Estado ações e instrumentos legais que permitam a construção de uma proteção social às pessoas deficientes. A proteção social pode se expressar por meio de políticas de inclusão ao mercado de trabalho, ações de inclusão na educação e políticas de assistência social. Então, eu trouxe para vocês inúmeras alternativas do que pode ser feito com isso. Então, nesse sentido, nós, enquanto profissionais que vamos adentrar assistência social, que vamos adentrar empresas e em outros lugares, temos que ter uma noção de conhecimento para essa diversidade. Eu trago para essa parcela da população que não é pequena, que é a população portadora de deficiência, essa noção. Assim, a gente precisa entender que quando a gente fala de inclusão de pessoas de deficiência e a gente pensa, sei lá, tem uma rampa, tem um corrimão de acesso, tem um elevador, tem um banheiro adaptado, eu estou incluindo. Mas isso não é o bastante. Eu quero trazer para vocês que existem diferentes tipos de acessibilidade para essa população e é preciso muito mais para atingir tal coisa. Assim, entre os tipos de acessibilidade existente, eu quero começar pela acessibilidade atitudinal. Mas o que é isso? Está relacionada à atitude das pessoas em relação a perceber os outros sem criar estereótipos ou preconceito. Então, para que ela ocorra, é preciso conscientizar a população de que isso está ocorrendo e que as pessoas nas empresas, nas instituições, tenham consciência de que não dá para ter uma visão estereotipada acerca daquele sujeito, porque ele pode ser muito mais do que a sua deficiência e ele é muito mais do que aquela questão única, do que aquela característica tão aparente. Temos também a acessibilidade arquitetônica. Sim, esse talvez é um dos tipos de acessibilidades mais lembrados, pois trata das barreiras físicas, que muitas vezes vão impedir a locomoção, como a falta de rampa, sinalização em braille e entre outras formas de gerar essa acessibilidade. É necessário que o espaço siga as regras do desenho universal, ou seja, adaptado para que pessoas com diferentes tipos de deficiência possam circular por ele com autonomia. Então essa é a acessibilidade arquitetônica. Por muitas vezes é a mais empregada nos mais diversos locais, justamente por ser uma das mais, vamos dizer assim, possíveis para algumas pessoas. Temos também a acessibilidade programática, que está relacionada às normas, leis e regimentos. Por exemplo, no momento de desenvolver políticas internas, é necessário identificar se essas regras respeitam e atendem às necessidades das pessoas com deficiência e, se necessário, utilizar adaptações razoáveis para incluir a todos. Então, essa é a acessibilidade programática, aquela que está relacionada com as normas, com as leis, regimentos que vão ser escritos e precisam levar em consideração essa população. A acessibilidade metodológica está relacionada aos procedimentos. Por exemplo, processos seletivos com testes e dinâmicas de grupos permitem que todas as pessoas participem dele plenamente? Se não for acessível a todos, existe aí uma barreira metodológica e será necessário repensar o procedimento de avaliação. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês de acessibilidade metodológica é quando a gente pensa, por exemplo, na sala de aula. Será que a metodologia que eu estou empregando naquela sala de aula, que eu tenho um aluno com deficiência ali, vai fazer com que aquele conteúdo chegue até ele? Se não, eu preciso repensar e preciso fazer algo que chegue até ele. Até porque isso é uma forma de incluí-lo e promover uma acessibilidade metodológica. Temos também a acessibilidade instrumental, que ela permite ter acesso às ferramentas que possa realizar o trabalho da pessoa, né? Então,
Por exemplo, se a gente tem uma pessoa cega que trabalha na área administrativa e ela precisará de um software que faça a leitura. Já uma pessoa com deficiência física que trabalha na produção pode necessitar de um banco com altura diferenciada para sentar e entre outros. Então, aqui a gente vê que é uma acessibilidade voltada muito mais para a instrumentalização do trabalho da pessoa e das situações em que ela vai precisar para ser de fato implementada uma acessibilidade naquele local. Temos também a acessibilidade comunicacional, que está ligada à comunicação, claro, que ela está para garantir que a mensagem chegue para todos. Além dos recursos escritos e visuais, é preciso implementar questões de autodescrição de imagens para pessoas cegas, legendas e libras para as pessoas surdas. Então são pequenas coisas que podem gerar uma acessibilidade muito maior do que apenas promover rampas e banheiros acessíveis a todos. E a acessibilidade natural, que é tudo que está relacionado à natureza. Por exemplo, praias, trilhas e todos os recursos naturais que encontramos por aí. É preciso que, por exemplo, ali na Cachoeira da Caba Vida, que é perto para todos nós, que lá tenham sinalizações que qualquer um, independente da sua deficiência, possa entender o que está escrito ali. É possível ter rampas de acesso, é preciso ter corrimões ou até mesmo guias e instrumentos que possam fazer com que essa pessoa tenha um maior aproveitamento do local e desse recurso natural. Aí a gente tem a acessibilidade natural. Então, quais são as acessibilidades? Acessibilidade atitudinal, acessibilidade arquitetônica, acessibilidade programática, acessibilidade metodológica, acessibilidade instrumental, acessibilidade comunicacional e acessibilidade natural. Essas 7 formam aquilo que a gente conhece como a acessibilidade. E cada uma é importante e essencial nesse processo de inclusão do portador com deficiência. Falar sobre deficiência não é fácil. Por vezes, nos deparamos com uma deficiência que é nossa e não do outro. Em aceitá-lo como ele é, em compreender as suas limitações e possibilitar atitudes e situações para o seu pleno viver, para a sua plena liberdade, para a sua plena noção de ser quem é. Nós precisamos falar e buscar adotar medidas contra possíveis barreiras que essa população possa encontrar na sua vida, principalmente pelo fato de sermos profissionais indicados para o trabalho da aceitação, que é tão caro e necessário, e para a devida inclusão do portador de deficiência na sua vida, seja ela laboral, relacional, educacional, seja ela qual for. Então é preciso que a gente aprenda a ter um outro discurso e um outro olhar para essa população. Um olhar acessível, um olhar inclusivo, um olhar que aceita a diversidade humana como ela é. E é isso que torna o mundo tão bonito. A gente fica por aqui e continuamos na próxima aula. Obrigado pela atenção.